Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos aprender a criar relatórios incríveis com o uso do Excel, onde o teu objetivo é deixar os teus clientes realmente impressionados. Vamos aprender na prática? Planilha na tela. Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Nessa planilha, pessoal, a gente vai acessar aqui a base de dados. Eu vou mostrar para vocês, nós temos aqui apenas o ano de 2022. A gente vai fazer algumas análises bem simples, porque o objetivo é você pegar esses dados e transformar num relatório totalmente profissional, tá? Nós temos aqui, pessoal, 2.700, mais de 2.700 registros, quase 2.800. Então é uma base bem interessante para você depois praticar. Essa base leva em consideração a unidade, o supervisor, o colaborador, uma informação de data e depois aqui o mês e o ano. Além do que o valor, né? Então imagine que teu chefe, por exemplo, monte o relatório do ano de 2022 de modo visual para eu analisar as informações que eu tinha do ano passado. Como que você poderia montar isso? Você vai aprender comigo agora na prática. Tudo isso não é apenas do ano de 2022. Se você tivesse os dados de 2023, você ia montando também um relatório com os dados de 2023, tá bom? Então olha só, estou com essa tabela, vou dar um cliquezinho aqui, ó, em uma célula qualquer, vou dar um Ctrl asterisco para selecionar e inserir, vamos transformar em tabela dinâmica, tabela intervalo, tá bom? Vou lançar numa nova planilha e essa planilha eu vou dar o nome de análise. É a planilha que a gente vai fazer as análises aqui, ok? Então quando você chegar aqui, você vai ter algumas análises. Vamos imaginar que o nosso chefe, ele quer analisar com base na unidade. Quando ele escolhe a unidade, ele vai trazer as informações. Então isso daqui vai ser um elemento de filtragem. É ele que vai filtrar os dados do modo que a gente precisa. Então se ele é um elemento de filtragem, eu vou pegar a unidade e vou colocar em filtro. O que eu vou ter agora aqui? Eu vou ter supervisor, colaborador, eu vou ter data, mês, ano e valor. Tudo bem? A primeira tabela que eu vou fazer é saber as informações referentes a supervisor. Então eu vou pegar supervisor e vou pegar o valor. Repare que eu lancei em linha e lancei em soma de valores. Olha lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho o resultado que eu preciso. Tá? Essa informação eu vou pegar a coluna B, Ctrl 1 e vou colocar no formato de moeda. Ok? Para ficar mais fácil ali. E o que eu posso fazer é já aplicar um item de segmentação de dados. Então, análise da tabela dinâmica, segmentação de dados por unidade. Tá bom? Pronto. Conforme eu clico, automaticamente aplica no filtro, aplicando na tabela dinâmica. Olha que bacana. E temos a informação que a gente precisa. Muitas vezes o que a gente vê uma pessoa fazendo as tabelas dinâmicas e logo em seguida ela já vem aqui, faz o gráfico, tá? Faz uma arrumadinha aqui no gráfico, ok, e entrega lá, tá aqui o relatório. Vamos ver aqui, pronto. Tá aí o relatório, chefe. E aí o chefe vai clicando, vai vendo as informações, mas veja só, isso aqui é uma mera planilha de análise. Quando a gente fala de impressionar, por exemplo, uma equipe, um cliente, na exibição dos dados, a gente tem que pensar como que a gente vai trabalhar com isso de um modo mais profissional. Para isso que a gente criou esse vídeo, trazendo essas dicas para você criar aí um relatório mais bonito, mais profissional e que realmente vai impactar nas pessoas, até nos seus clientes, caso você vire, um consultor aí de Excel e proponha soluções em Excel para pequenos empresários, grandes empresários, enfim, aí é com você, tá bom? Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Isso que a gente está apresentando são algumas dicas no uso do Excel. Você quer aprender mais? Que tal conhecer o nosso curso? O link está na descrição e no primeiro comentário fixado, www.cursodeexcelonline.com. Se você for para o primeiro comentário fixado, já antecipo. Tem um cupom promocional lá te esperando. Isso mesmo. Você quer aprender Excel de uma forma diferente, com apoio, contar conosco para te ajudar a dominar essa ferramenta? Faz o seguinte, clica naquele link que você vai resgatar um cupom, uma oferta exclusiva que a gente está dando hoje para você. Mas corre lá que os cupons são limitados diariamente. Tudo bem? Qualquer dúvida, converse com a equipe no atendimento. É a primeira vez que chega no canal, clique no botãozinho de inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Vamos retomar. Então o que eu fiz? Eu fiz isso e fiz um gráfico aqui, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma planilha nova.
Não sei se você acompanhou os nossos vídeos, né? Vou chamar de dashboard, ou você poder colocar relatório também. A gente fez um vídeo de mockup, que deu uma ideia bem bacana do pessoal como fazer um visual profissional, né, do relatório, apresentar ideias para os clientes, criar os seus temas. E a gente vai fazer isso agora aqui, ó. Eu vou selecionar a planilha nova, vou ajustar a largura aqui, ó. Vou colocar, ó, selecionar um conjunto de células. Opa, tanto assim não, né? 50, até ali eu acho 50 já tá bom, 100, ok, ó. Vamos colocar aqui uma corzinha, ó. Eu vou colocar um tom de cinza, ok? Vou pegar agora aqui, ó, e inserir ilustrações, eu vou pegar formas e vou fazer um retângulo de canto arredondado, nessa primeira situação que a gente está trabalhando aqui, ó, ok? Vou fazer um preenchimento dessa forma, um tom mais escuro, e ver aqui se tem uma composição de gradiente, ó. O gradiente que está me dando é claro, mas não tem problema, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar esse gradiente claro, só que agora eu vou vir aqui, ó, na opção mais gradientes. Vai abrir essa caixinha, e nessa caixinha eu tenho aqui uma ampulheta, né, ó, que a gente pode trabalhar com as cores que eu quero. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou excluir, ó, essa primeira cor, essa daqui eu vou definir, ó, uma cor mais escura, e a outra, ó, um outro tom de cor, ó. Vamos ver aqui, ó, acho que esse daqui, ó. Mas não ficou tão, né? Deixa eu mudar aqui, então eu vou pegar um outro tom de cor, esse daqui. Vamos ver se ficou no mesmo tom. Ficou mais ou menos, né? Vamos pegar aqui, ó. É mais fácil clarear a minha área. Com outro tom de cor aqui, ó. E aí aqui, a gente vem aqui no formato de forma. Eu vou tirar o contorno da forma, ficando, ó, um retângulo, tá? E esse retângulo que a gente pode trabalhar aqui com a ampulheta, né? O nível de cor, a intensidade, a posição, né, ó, do nível de gradiente, tá? Aí você consegue fazer com que ele fique em destaque, tudo bem? Eu vou fechá-la aqui, ó. Vou pegar ela, vou dar um outro Ctrl D, colocar aqui ao lado, eu acho que já é o suficiente. Eu não sei se eu apliquei, pessoal, efeito de forma, ó. Vou pegar aqui o efeito de forma, vamos colocar uma sombra, ó. Você vai ver que ele vai ficar meio saltado, tá? Então lá, ó. Por enquanto aqui, ó, somente duas áreas. Vou selecionar as duas, vou dar um Ctrl D e levar aqui para a parte de baixo, tá bom? Vou pegar aqui, ó, linha 2, linha 3, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer esse aqui um pouquinho mais, ó, para baixo aqui, ó, tá? A linha 2 eu vou aumentar um pouco mais a altura e a linha 3 eu vou diminuir. Na linha 2 eu vou colocar uma cor mais escura, tá? E na linha 3 eu vou colocar aqui o verde, ok? Veja que vai ficar um pouco diferente, né? Ó. E aí eu vou depois posicionar os objetos, e aí depois a gente vai trabalhando aqui, tá bom? Mas olha como fica com outro visual, com uma outra cara. O que eu vou fazer? Vou voltar lá para análise, vamos lá. Eu tenho esse item de segmentação e tenho essa tabela e tenho um gráfico, perfeito. Eu vou pegar de novo, ó, essa primeira tabela, veja que eu selecionei totalmente a área da tabela dinâmica. Eu vou dar um Ctrl C e vou colar aqui do lado. Eu fiz uma cópia da tabela, tá? Então não foi necessário criar novamente, basta fazer uma cópia. Eu vou tirar o supervisor e vou colocar agora o colaborador. Qual que é a vantagem? Se eu clicar em SP, ó, ele já filtra os dados, ó, de Rio Grande do Sul, MG, ó que bacana. O que eu vou fazer? Vou copiar essa tabela, Ctrl C, vou vir aqui do lado, vou colar também. E vou colocar uma outra informação. Vamos pegar aqui, ó, tirar o colaborador. Eu tenho data, eu tenho mês, vamos pegar o mês. Olha só. Tem agora aqui o faturamento por mês. Professor, não está no formato de data, não tem problema que depois a gente vai acertar isso, tá bom? O que mais eu posso fazer, ó? Eu tenho aqui a informação de ano. Só que a informação do ano, gente, eu vou fazer depois um pouquinho diferente, tá? Então, eu acho que isso daqui já dá para a gente fazer alguns gráficos ali e começar a aplicar. Então, eu vou pegar esse primeiro gráfico, ó, vou dar um Ctrl X, eu vou lá no dashboard, Ctrl V, eu vou colar ele para cá, tá? Veja que ele veio, ó. Vou ajustar ele aqui numa área para ele ficar melhor alocado, melhor posicionado e vamos fazer alguns ajustes. Então, por exemplo, eu não preciso de legenda. Vou lá no gráfico dinâmico, botões de campo, eu vou ocultar tudo, né?
Aí tem aqui, por exemplo, tá um gráfico de colunas, né? Ah, vamos mudar esse gráfico, vamos colocar um gráfico aqui, ó, alterar o tipo de gráfico, colocar um gráfico de barras. Olha só, agora tem um gráfico de barras, posso aqui colocar um rótulo de dados, ó, bonitinho. Esse rótulo de dados eu vou posicionar ele na extremidade interna, tá bom? Vamos clicar na barrinha, botãozinho direito, formatar série de dados. Aqui na largura de espaçamento, ó, vamos colocar 50%. Olha só. Vamos mudar a cor? Ó. Vamos lá, formatar. Eu vou colocar um preenchimento aqui, ó, no verde. Agora eu vou clicar na área do gráfico. O preenchimento de forma eu vou deixar sem preenchimento. Vamos mudar a cor da fonte para a cor, ó, uma cor clara, um branco. Vamos na página inicial, mudar a fonte, Segoia-UI. Você vai falar, caramba, professor, tudo isso eu só estou fazendo no primeiro gráfico para você ter uma ideia. E aí eu vou colocar aqui, ó, faturamento por supervisor. Olha só. Vamos selecionar ela, Ctrl N para ficar no negrito e eu posiciono. Ó, um pouco mais aqui para o lado. Olha que bacana. Ah, faltou tirar o contorno. Ó. Vou clicar aqui na área do gráfico, formatar, e vou tirar o contorno da forma. Tá, ó. Você vem aqui, ó, sem contorno. Aí ele fica, ó, mais bonitinho. Vamos pegar aqui, ó, a coluna C. Coluna C pode ser, ó. Vamos chamar aqui, ó, dashboard ou relatório de faturamento. Pronto. Vamos pegar agora aqui, ó, centralizar, aumentar o tamanho, colocar no negrito, colocar numa cor clara. Olha só, já ficou com uma outra cara, né, gente? Esse que é o objetivo, tá? Vamos pegar a análise, o que mais a gente tem? Ó? Tem aqui, ó, outra informação, ó. Posso fazer um gráfico dessa área. Vamos clicar aqui numa das células da tabela. Vamos fazer um gráfico de colunas, ok? E aí, ó, serviço de limpeza do gráfico. Tá, ó, vou tirar aqui as informações. Ó, botões de campo eu vou ocultar. Opa, aqui é o botões de campo, vamos ocultar. Ah, vou colocar um rótulo também, ó. Botãozinho direito, ó, formatar série, vamos colocar aqui uma largura de 50%. Ok? Vamos dar um Ctrl X nesse gráfico. Vou lá no dashboard, vou colar o gráfico e vou colocar aqui ao lado. Vamos fechar essa janelinha, fecha essa também. Vamos posicioná-lo, né, numa área que vai ficar um pouco mais agradável, vou aumentar um pouco mais essa área aqui, ó. Vamos ajustar. E aí depois fazer todo aquele serviço de configuração. Alguém pode falar, mas professor, se eu clicar aqui no gráfico, né, ó, pincelzinho e clicar aqui, ele vai passar? Não passa todas as formatações, ele vai passar parte, tá bom? Isso é importante de dizer. Então, se eu pegasse aqui, ó, por exemplo, formatar agora, ó, vou tirar o preenchimento, ó. Sem preenchimento você já vai ver, ter uma ideia de como que ficou. Ficou igualzinho? Não, ficou semelhante, tá? Mas eu tenho que fazer alguns ajustes ainda. Então, por exemplo, ó, o preenchimento na cor verde, né? Aqui o rótulo, ó, vou diminuir um pouquinho o tamanho da fonte, ó, para caber os nomes, né? Ah, eu poderia aumentar um pouco mais ali, ó, mas eu tenho que dar uma olhada aqui, ó, como que está o tamanho, ó, se eu vou ocupar aquele espaço ou não, né? Então, por exemplo, ah, como que eu vou saber o espaço? Tem que ver aqui, ó, a quantidade de dados que eu tenho e como que eu consigo encaixar essas informações aqui. Aí aqui, ó, nesse gráfico, eu acho que ele está com borda também, né? Ó, deixar o contorno da forma, tá? E vamos agora mudar o título. Ele passa a ser faturamento por analista, tá? Vamos fechar, ó. Ctrl N, vou trazer um pouquinho mais para cá. Ele está numa fonte menor, eu vou passar ela para 14, porque eu acho que essa aqui está 14, né? Ó. E aí depois eu faço o posicionamento, ó, de modo melhor, tá? O que mais a gente tem lá? Vamos na análise, nós temos o gráfico do mês. Bom, essa outra coluna que a gente tem aqui, pessoal, na tabela, veja que está todo desorganizado. O que eu posso fazer aqui? Ó? Olha só, eu vou tirar o mês. Se eu colocasse a data aqui, ó, ele faz esse agrupamento e já deixa tudo em ordem. Ó. Olha só, se eu fizer o gráfico, vamos lá, vou fazer um gráfico aqui para você ver. Ó. Fazer um gráfico de linha. Ele vai fazer já o gráfico do que a gente precisa.
tá? Repare que ele fez a informação para cá, ó, meses, dias, né? Tudo bonitinho, tá? Ele faz esse agrupamento para nós, tá bom? Vou clicar aqui no total, vou tirar, ó. Vou tirar essa informação, botão de campo, vamos ocultar tudo, ok, ó. Ctrl X, vou pegar ele bonitinho e vou trazer para cá. Vou colocar essa caixa, eu acho que para cá, ó. Vou aumentar essa daqui um pouco mais. Ctrl V, ó. Trouxe o gráfico. Vou ajustá-lo aqui, ó. E pegar aqui, ó. Pega esse daqui. Pincel de formatação, clica aqui, ó. Tá? Professor, o pincel de formatação no meu não está dando certo, não funciona. Se o teu não funcionar, o que você tem que fazer? Você vai ter que fazer manualmente, tá bom? Ó, sem preenchimento, pintar item a item, igual eu fiz o primeiro gráfico, tá bom? Vamos pegar aqui a linha, ó, o contorno vamos colocar também, ó, na corzinha verde, ajustar, tirar aqui, ó, vamos pegar, cadê? Design, formatar, tirar o recurso de contorno, sem contorno, e aí a gente muda aqui, ó, faturamento mês a mês, faturamento mensal, tá? Aí você pode escolher colocar o título que você achar melhor, mais conveniente, tá bom? Aqui, ó, vou encolher um pouquinho, ó, pronto. Repare que nós temos agora, ó, mais outra informação sendo apresentada de um modo mais profissional. O que você pode? Ah, professor, eu quero colocar o rótulo de dados. Se você colocar o rótulo de dados, você pode ter essa surpresinha aqui, ó. Aí você vai falar, puxa, professor, virou uma bagunça. Realmente. Aí o que você tem que fazer? Nesses números que a gente tem aqui, ó, eu teria que vir aqui dar um Ctrl 1, tá? Trabalhar com o personalizado. E aqui no personalizado eu teria que fazer, por exemplo, quase que um esquema de arredondamento ou exibição do dado. Ó. Então, por exemplo, colocar aqui, ó. Deixa eu pegar, ó. 18, 19 mil, 20 mil, né, ó. Que talvez vai ficar já um pouquinho, ó. Deixa eu dar um espacinho aqui, ó. Pronto. Opa! É aqui dentro. Meu mouse não quer ir, então eu vou fazer o seguinte, aqui, ó. Pum. Letra M. Vou dar um OK, ó. Ele faz o arredondamento e exibição, tá? O que aconteceu lá, ó? Vai exibir agora de um modo talvez um pouco melhor, ó. Ok? Se você achar mais interessante nessa formatação que foi aplicada, ó, vou dar de novo um Ctrl 1 nos valores, coloca somente a letra M. Tá, ó? Vou colocar a letra M aqui, ó. Que também dá para entender que seriam, ó, 22 mil, 23 mil, não milhões, mas mil, tá bom? Vamos fechar aqui, ó. Fecha essa daqui. Poderia também, ó, diminuir essa outra caixa, que eu acho que eu vou diminuir ela. E ali eu vou colocar os cartões, tá? Vou pegar aqui, ó, aumentar um pouco mais. Aumentar um pouquinho mais, ó. A gente tem a informação aí um pouquinho melhor. Aqui no caso, se você utilizasse, tá, pessoal, um gráfico com marcador, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, alterar o tipo de gráfico. Pegar um gráfico de linhas com marcador. Ele colocaria o marcador para você. E aí você pode fazer o trabalho de configuração, tá? Ó. Por exemplo, eu vou tirar o contorno não, vamos colocar o contorno bonitinho e preenchimento aqui, ó, na mesma cor. Ó como que fica. Se eu clicar no gráfico, na linha, né, ó, preenchimento da forma, vou pegar o contorno da forma, eu vou colocar aqui, ó. Vamos pegar o efeito. Vamos pegar o efeito de sombra. Você poderia fazer um efeito de sombra nele. Ou ainda, o brilho. Ó, tem alguns efeitos de brilho que pode ser aplicado para dar uma outra visualização. Tá? Fica um pouco diferente o modo que você vai trabalhar. Tá? Mas olha lá como que tá. Ó. Eu vou encolher a parte superior. Tá? Se eu pegar aqui o exibir, ó, mostrar, vou ocultar a linha de grade, barra de forma, barra de título. Olha como está a distribuição da tela do relatório. Okay? Já está um pouco melhor e você tem um visual mais profissional sendo apresentado aí, tá bom? Essa área que eu deixei para colocar os cartõezinhos, mas que cartões? Olha só, a gente fez 3 gráficos, ok? Tem ainda o item de segmentação, vou dar um Ctrl X nele,
vou levar para o dash e vou dar um Ctrl V aqui, ó, para colocar, tá? E aí eu vou mexer na segmentação agora. Vamos colocar aqui, ó, 4 colunas. Eu vou encolher ela, trazê-la para cá. Configuração de segmentação, eu vou ocultar o cabeçalho, ficando somente os aspectos de botões. Aí eu tenho que fazer a configuração. Por exemplo, se eu utilizasse esse daqui, ó, já deu certinho, quase que certinho, né? Por causa que eu acho que o tom de cor não está o mesmo, tá? A cor dessa célula, deixa eu ver qual posição que é, essa daqui. Aqui está aqui um pouquinho mais escura. Mas olha só, ele já ia funcionar, ó. Mas como que eu faço esse aspecto de botão, deixo isso, né, de um modo mais profissional, né? Como que a gente faz isso? Né? Olha só, vou até colocar ela mais para cá, ó. Olha lá. Como que a gente faz essa brincadeira? Quando você está trabalhando com a segmentação de dados, você poderia vir aqui e escolher uma, ó. Por exemplo, ó, vou escolher esse daqui, ó, esse amarelinho, tá? Aí você vai lá, botão direito, você vai duplicar ela, você vai pegar aqui, ó, segmentação de dados inteira, formatar. Então o preenchimento, ó, é essa cor aqui. A borda eu vou deixar nenhuma, tá? Ó, nenhuma. A fonte, ele já está no padrão do CGO e o I, eu vou deixar aqui numa cor clara, ok? Se eu fizer isso, tá? Ó, só para você ver, ó, ele já está aqui, ó, no meu outro novo modelo, ó. Mas, professor, não quero no amarelinho, eu quero que seja no mesmo tom de cor, no mesmo tom de cor que eu estou trabalhando. Pega o botão direito aqui, ó, modifica, não precisa duplicar. Você tem aqui, ó, os itens, né, ó, itens com dados selecionados. Vou dar um formatar. Lá no preenchimento, veja que ele está nesta cor, eu vou pegar aqui o verde, ó, e vou dar OK. OK. Olha o que aconteceu. Acabou de aplicar, ó. Mas, professor, ele está com uma bordinha no botão. Está com a bordinha no botão? Vai lá de novo, ó. Vou clicar na segmentação. Vamos lá, botãozinho direito, ó. Modificar. Itens com dados selecionados. Formatar. Olha lá, borda. Vou deixar, ó, sem borda agora, ó. Vou dar OK. OK. Olha só, ficou agora somente o aspecto de botão. Olha que bacana. E aí depois eu poderia pegar uma célula aqui, ó, colocar unidades. Unidade. Ok? Vou pegar essa caixinha e colocar para cá. E a palavra unidade aqui, ó, vou diminuir um pouquinho o tamanho dela. Ó. Olha lá. E aí a pessoa entende que ela tem que clicar na unidade para os dados ali serem apresentados. Olha só. Aí você vai falar, poxa, o professor deixou aquele outro espaço. Deixei aquele espaço. Para que eu deixei esse espaço? Para criar um cartão de dados. Porque nessas análises que nós fizemos, a gente pode apresentar valores, por exemplo, os valores totais. Então, por exemplo, qual que foi o total, ó, do ano? 207 mil, né? Mas eu tenho aqui o total geral, está aqui. Como que eu colocaria essa informação? Olha que bacana. Ó. Vou pegar aqui a base de dados não, a dashboard. Eu vou vir aqui, ó, e inserir, ilustração, formas. Eu vou pegar uma caixa de texto, ó, e vou dar um cliquezinho aqui, ó, tá? Vamos pegar aqui de novo para exibir a barra de formas. Pronto. O que eu vou fazer aqui? Com a barra de formas agora... Opa, não mostrou a barra de formas? Trava. Pronto. Olha lá. Vou clicar aqui, ó, igual. Se eu for lá na análise, não tem essa célula, eu vou clicar nela. Assim não dá certo, eu tenho que saber a posição. Ó. Qual que é? A B7. Então aqui, ó, eu poderia clicar numa célula qualquer. Opa, deixa eu apagar de novo. Colocar o igual, ó. Clicar lá na análise, ó, numa célula qualquer. Por exemplo, essa aqui, ó. Eu sei que é a coluna B, ó. Análise B7. O valor veio para cá, ó. Aí eu, por exemplo, posso, ó, ajustar um pouquinho melhor, colocar na fonte, na cor. Então eu tenho agora aqui, por exemplo, ó, o faturamento total. Aí vou lá, ó, inserir ilustrações, formas, uma outra caixinha, ó, faturamento total. E vou colocar aqui, fazer toda a brincadeira de formatação, aumentar tamanho, lá negrito, corzinha, tudo para deixar com uma cara mais profissional esse cartão que a gente está criando. Ó. Aí, por exemplo, eu quero faturamento, ó, vou dar um Ctrl D, dupliquei, vou colocar aqui embaixo.
Aí, por exemplo, você quer uma análise do faturamento médio. Seria o quê? Esse faturamento dividido, né, o faturamento mês, né, a média dos meses, seria uma análise que você poderia pegar. Você poderia pegar esse valor e dividir por 12, correto? Então, se eu pegasse uma célula igual esse valor dividido por 12, ó, eu vou ter aqui o faturamento médio mensal. Olha só. Aí eu pego aqui, né, Ctrl 1, passo para o formato de moeda, tá? Então eu pego essa daqui e divido por 12. Ou faço uma medida, né? Aí fica a teu critério que você achar mais fácil. Mas isso aqui seria o suficiente. Vou lá, ó, faturamento médio, que seria o faturamento médio mensal. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa caixinha que já está pronta, eu vou dar um Ctrl D, colocar aqui embaixo. Aqui é B7, correto? Se eu olhar lá, ó, que célula que é essa? Ó? É a D7, olha lá a caixa de nome. Então eu vou lá no dashboard, aqui onde está o B, coloco o B. Vou pegar de cima, formatação, coloco aqui. Isso aqui é um exemplo de cartão. Aí é tudo, pessoal, questão de gosto, tá? Deixa eu até tirar do negrito esse daqui. Tá no Segoy? Tá. Aí vai da criatividade da pessoa. O que eu vejo? Okay? E o que o cliente gosta? Às vezes o cliente gosta disso daqui, ó. Ver o dado grande, tá? Aí, ó, veja que eu ajusto ele do tamanho que eu preciso. Vou diminuir um pouco, que eu acho que está muito grande. Vou colocar aqui, ó, na parte de baixo, ó, faturamento total. Vou pegar o pincelzinho, passo para esse. Pego esse de cima, né, ó. Pincelzinho, passo para o outro, tá? Aí aqui eu faço a mesma brincadeira de, ó, ajustar do mesmo tamanho para ele centralizar a posição e depois eu coloco ali, ó. Então vou colocar para cá, ó. E aí depois a outra eu coloco aqui. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma dessas caixinhas, vou dar um Ctrl D e vou colocar aqui, ó. Análise de faturamento. Tá? Vou aumentar. Coloco no negrito e aí eu posiciono aonde eu achar mais conveniente. Vamos usar o tamanho 14, né, que é o tamanho que a gente está trabalhando aqui em todos. Mas olha como ficou. Ó. Vou encolher, ó. Conforme a gente clica, a gente tem o faturamento, ó, sendo apresentado agora dentro desse painel. Que bacana, né? Você pensando que poderia ser um bicho de 7 cabeças, mas não. Não é um bicho de 7 cabeças. É a questão de você conhecer os recursos que você tem à mão para você trabalhar do melhor modo com o uso do Excel. Deixa eu só ajustar aqui a altura, posição, ó, que não está tão adequado. Ajustar aqui isso aqui um pouquinho mais para cá, que aí eu acho que agora já está um pouquinho melhor, tá? E aqui ainda sobrou coisa aqui do lado, espaço, né, que eu poderia colocar outros cartões, outras informações ali que a gente poderia. Mas olha só que interessante. Isso tudo, pessoal, é o painel. Mas você tem aqui alguns itens da análise, por exemplo, a classificação, ó, pegar mais opções de classificação. Ó. Vou colocar decrescente por soma de valor. Tudo bem? Olha lá o que vai acontecer. Ó. Tá do menor para o maior. Ó. Toda vez que eu clicar, ele vai reorganizar os dados exibindo do menor para o maior. Eu sei que a Manuela Garcia é quem tem o melhor desempenho, por exemplo, na Bahia. A Júlia, na Bahia. Olha lá, a Júlia, em Minas Gerais. O Renato, em São Paulo. Ok? E a mesma coisa eu poderia fazer com cada uma delas. Então, por exemplo, essa daqui, ó, vamos lá, ó, mais opções de classificação, vou colocar decrescente, soma de valor, vou dar OK. Ó. Olha o que vai acontecer no gráfico agora. Toda vez que eu clicar, eu tenho também aqui, ó, a visualização dessa informação, ó, de modo decrescente, do maior para o menor, aqui no gráfico de colunas. Olha que bacana. E você imagina que, poxa, professor, é tão difícil? Não é difícil, gente, é conhecer os recursos que a gente tem à mão no Excel para poder fazer algo realmente total, de um modo assim, totalmente profissional para impressionar as pessoas que vão ali visualizar as informações, tá? Então veja o nosso relatório. Olha que bacana. E você ficou com uma coisa totalmente dinâmica. A pessoa não precisa ficar olhando tabela. Ela vai ter aqui, ó, todas as informações do modo que ela precisa identificar.
Por exemplo, saber o desempenho do melhor supervisor por unidade, o melhor, né, o analista, né, ó, por unidade, tá? Olha lá, o faturamento mês a mês, deixa eu trazer um pouco dessa informação um pouquinho mais para baixo, ok, ó. Aqui o faturamento total tendo a análise, olha só. Bacana, né? E isso tudo feito com Excel. Gostou? Quer aprender mais? Venha conhecer o curso de Excel Online. No curso de Excel Online você vai aprender isso e muito mais, de uma forma cada vez mais profissional. Tudo bem? Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, professor Michel, pela sua didática em passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigado por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando ao senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram.